Boa noite a todos, 21 horas em ponto. Vamos começar a nossa live aqui. Hoje nós vamos falar sobre a importância do relacionamento com as partes interessadas. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Aguardar o nosso convidado de hoje, Fabiano Batista Archer, nosso colega. Presidente Leandro, o pessoal já está entrando aí, todo mundo. Deixa eu ver o Fabiano aqui, um momentinho. Vamos convidar o colega Fabiano. Ainda não entrou. Kelsey, André, Farina, Janaína, minha esposa. Cadê o Fabiano? Um minutinho, acho que tem um delay de relógio aqui. Mas faremos nossa live de hoje. Então, gente, sejam todos bem-vindos. Já temos um grupo grande aqui, 28 pessoas. Muito bom. Cadê o nosso amigo Leandro para a gente começar a nossa live de hoje? Fabiano, nosso amigo Fabiano. Convidados, sejam todos muito bem-vindos. Nosso convidado já está entrando aqui. Olá, Fabiano, boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite. Seja muito bem-vindo aí à nossa live de hoje, né? Obrigado pela presença. Aí já estamos com 30 pessoas já no comecinho da live aí. É um grande prazer ter esse público que aí segue o Excelência SC, né, Fabiano? E hoje nós vamos falar sobre a importância do relacionamento com as partes interessadas. Olha que tema legal. O nosso convidado de hoje é o Fabiano Batista Archer. Eu não sei se pronunciei direito aí, Fabiano, mas ele é o vice-presidente do Excelência SC, lá na região do Foz do Itajaí, e diretor do Senac, lá na região de Itajaí e região. Então tem uma experiência legal. O Senac é uma empresa que trabalha há muito tempo, FEComércio, e Senac, e Sesc, são empresas que aplicam o modelo de excelência em gestão, e nós vamos ter uma oportunidade aí legal de bater um papo sobre isso. Então, Fabiano, começa aí se apresentando, fala um pouquinho para nós de ti, como é que é ser o vice-presidente aí na região do Excelência SC. Bem, boa noite novamente, boa noite a todos. Claro que foi um prazer quando eu recebi o convite de participar dessa grande empreitada, né, que é a mobilização cada vez mais de empresas, de gestores, para em busca de um objetivo comum, que é o desenvolvimento do nosso Estado, das nossas organizações e principalmente aí do nosso país. Então, eu tenho uma caminhada já no Excelência desde o começo que o Senac aderiu ao modelo. O Senac Santa Catarina aderiu ao modelo, participou de várias edições, fomos agraciados com reconhecimento nessas edições e, com certeza, tivemos um desenvolvimento bastante grande na organização. O modelo ele é utilizado até hoje, é um modelo que trouxe resultados para nós como empresa, como organização, mas também como na questão da pessoa em si, do profissional. Nós aprendemos muito, porque tivemos que, além de desenvolver processos dentro da organização Senac, que é uma empresa maravilhosa, uma empresa grande, uma entidade, né, muito grande, e dentro desse contexto de desenvolvimento do Senac, consequentemente, nós, a equipe administrativa, os colaboradores, enfim, todos que participaram desse processo, os professores, principalmente, que foram inseridos desde o começo, conseguiram se desenvolver junto com o processo, que é o grande ganho, né? Não só a empresa ganha, os funcionários ganham, a sociedade ganha, os nossos clientes ganham, enfim, as partes interessadas ganham. Muito bom. Você tocou num ponto muito legal aí, já de cara, né, Fabiano? Que é a questão do envolvimento das pessoas da empresa, né? Você tocou numa... Bom, Senac, para quem não conhece, é o Serviço Nacional de Aprendizagem no Comércio, né? E faz um trabalho. Eu também sou do Senai, Fiesc, Federação das Indústrias. Nós cuidamos mais das indústrias,
e o Senac cuida mais do comércio e dos serviços, pilares importantes da economia. E você tocou em professores, né? Professores é muito legal. Me lembro, eu tive o prazer de ministrar primeiro curso de MEG para o Senac. Foi lá no Bahia Norte Hotel aqui, tinha lá 30, 40 pessoas e profissionais muito, muito competentes, e foi um enorme prazer poder fazer essa formação inicial aí e ver que a empresa agregou isso na sua gestão e que tem vários reconhecimentos, como você falou já aí. E professores é uma das partes interessadas, né? O nosso tema hoje é relacionamento, importância do relacionamento com as partes interessadas. E o que o modelo preconiza, né, é que se tenha um compromisso. A organização que quer ser classe mundial, ela tem que ter um compromisso com as partes interessadas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Eu acho que hoje nós vamos ter uma hora aí, vamos falar de várias partes interessadas, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho para nós de alguns exemplos aí de como que é gerar esse compromisso com as partes interessadas, né? Como é que se estabelece pactos com elas e quais são os interrelacionamentos com as estratégias, com os processos do Senac, dessas partes interessadas, para a gente traduzir essas necessidades, expectativas em requisitos, né, para a nossa estratégia, para o nosso processo, para gerar valor para essas partes. Fala um pouquinho para nós disso. Quando se fala em partes interessadas, a primeira situação que nós temos que desenvolver é identificar quem são essas partes interessadas. Nem todas as empresas, pessoas que permeiam a nossa organização são partes interessadas. Então, primeiro de tudo, a organização tem que definir quem são as partes interessadas. Nós definimos clientes, fornecedores, a sociedade é uma parte interessada, a nossa força de trabalho, principalmente, e os controladores, que são os acionistas, os stakeholders, os conselhos, as entidades que fazem parte do sistema. Então, quando falamos de partes interessadas, nós temos que ter essa preocupação. E aí entra a questão, identificadas as partes interessadas, como vamos trabalhar e nos interrelacionar com elas. Quando nós iniciamos o processo de implantação do modelo de excelência, o nosso diretor regional, o Rodinei Raulino, ele já deixou muito claro que ele queria o envolvimento de todos na organização. Então, não era um modelo de excelência para os diretores ou para um quadro específico. Esse modelo tinha que fazer parte da cultura da organização, desde o diretor regional até o cargo que tivesse um primeiro nível de entrada na organização. Então, foram desenvolvidas várias ações pensando nas partes interessadas. Uma das situações que eu posso citar é a questão de fornecedores. Uma parte interessada que, muitas vezes, nós vimos, o fornecedor só tem que nos atender. E nós não temos que ter essa visão que o fornecedor está aí só para nos atender. Se nós pensamos num modelo de gestão sustentável, onde temos uma outra parte interessada que é a sociedade, nós temos que auxiliar esse nosso fornecedor para ele também se desenvolver. Ele tem que se desenvolver no mesmo ritmo da organização. Ele tem que andar par e passo. Por quê? Se nós queremos entregar um produto final com excelência, esse produto final geralmente depende de um insumo que nós dependemos desse fornecedor. Então, se esse insumo já não nos atende, como é que nós vamos entregar o produto final com excelência? Então, no decorrer dessa caminhada, na implantação do modelo, nós tivemos atividades, desenvolvemos trabalhos de capacitação, de levantamento junto aos fornecedores de necessidades, onde nós procuramos o Senac desenvolver e aprimorar a gestão dos seus fornecedores, para, consequentemente, ter um insumo melhor para ter uma entrega de produto melhor. Então, o modelo ele trabalha muito isso, as partes interessadas. Não é apenas o Senac manter a sua sustentabilidade. A sustentabilidade é do todo. Então, tivemos uma série de exemplos. O fornecedor foi um exemplo bastante simples, mas impactante. E hoje, nesse momento que nós estamos passando, até com a pandemia, a questão de fornecedores, a gente vê que muitas empresas querem garantir sua sustentabilidade e começam a espremer o seu fornecedor. Espremer no preço do produto, no prazo, sempre cobrando, questionando mais. Só que nós temos que avaliar também o seguinte por trás disso. Quanto tempo levamos para desenvolver um bom fornecedor? Para estreitar um relacionamento com este fornecedor?
para termos um fornecedor de confiança, um fornecedor confiável. E se todas as empresas que são clientes desse nosso fornecedor tiverem uma postura de, como, entre aspas, espremer esse fornecedor, daqui a pouco esse fornecedor não vai ter sustentabilidade, talvez vai sair do mercado e, consequentemente, a nossa empresa, que tinha todo um trabalho desenvolvido junto a esse fornecedor, por pensar exclusivamente nela, acaba perdendo esse fornecedor. Então, quando nós falamos em partes interessadas, tem que ter esse compromisso de defendermos a nossa organização ela tem que ter sustentabilidade, ela tem que ter um resultado positivo, porém, eu não posso ter esse resultado positivo daqui a pouco me matando quem me fornece. Então, são relações bastante importantes que nós acabamos, muitas vezes, na hora do desespero, da busca do resultado, esquecendo. Mas nós temos que sempre ter essa parte bem afinada. Perfeito, Fabiano. E legal que você já começou com os fornecedores. Fornecedores é uma parte interessada que as empresas não dão muita atenção. E você começou já na veia, foi direto no fornecedores, que é uma das grandes dificuldades das empresas. A gente está aí há alguns anos já militando na excelência da gestão, e a gente vê que as empresas têm muitas dificuldades de inserir no contexto estratégico da empresa a questão do fornecimento. O que é uma pena, porque você colocou muito bem, a gente depende de fornecedor, porque se ele me fornecer algo que não é de valor, o meu produto final vai ser prejudicado, né? Então essa percepção é muito legal. Nós estamos com um público excelente aí, agradeço a presença de todos aí, nossos diretores, presidente Zardo, presidente Leandro Farina, né? Muita gente querida aí participando da nossa live, e hoje nós estamos falando então sobre a importância do relacionamento com as partes interessadas. Você falou de fornecedores, mas tem outras, né? Vamos lá. Queria que você falasse um pouquinho. Agora vamos para mais fácil, que é cliente. Mais fácil porque é a primeira, né? Os clientes é tudo. Então a gente tem, eu queria que você falasse um pouquinho como que o Senac, como que o sistema de gestão, o modelo de gestão de vocês trata essa questão dos clientes, né? O cliente que tem vários clientes, né? Não tem um tipo de cliente. Você tem o cliente comércio, você tem o cliente indústria de serviço, você tem o cliente aluno, né? Você tem o cliente, enfim, vários clientes. E é importante, então, que você fale para a gente como é que vocês estabelecem um pacto com esses clientes e como é que vocês fazem um acordo e geram para gerar valor de forma no curto e no longo prazo com esses clientes. Conta um pouquinho para nós, Fabiano. Na questão de clientes, nós temos que ter um monitoramento muito próximo ao mercado. Nós trabalhamos com educação profissional. Então, primeira situação que nós temos que ver, os nossos primeiros clientes são comércio, serviços e turismos. Esses empresários, alinhados a todo o modelo de gestão nosso, constantemente são consultados para ver qual a expectativa e a necessidade de força de trabalho que ele precisa. Nós somos os formadores dos profissionais que vão atuar nessas organizações. Então, o que nós temos que alinhar com eles? Que tipo de profissional que eles precisam lá na ponta, no dia a dia. Tendo essa visão e essa identificação, aí sim nós criamos um pacto com outro cliente nosso, que é o aluno. O aluno, antes de tudo, ele se torna um cliente para, com ele, nós deixarmos claro qual vai ser a nossa relação. O objetivo do Senac não é apenas entregar um certificado ou um diploma ao final de uma carga horária. Nós temos toda uma metodologia que, através do ensino por competência, avaliamos ao final dessa jornada se esse aluno tem a condição necessária que aquele empresário da ponta nos falou. Em cima disso, nós formamos profissionais que vão atender essas necessidades. Mas, para isso, essa relação tem que ser muito clara, porque muitas vezes o aluno não tem a dimensão da responsabilidade que nós, instituição de ensino, temos com ele e com a sociedade. Nós trabalhamos com cursos de diversas áreas de atuação, mas um exemplo bastante simples é a área de saúde. A área de saúde é uma área extremamente importante no contexto de formação profissional. Nós formamos hoje a força de trabalho que dá o primeiro atendimento nos postos de saúde, nos
hospitais, que são os técnicos de enfermagem. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande por trás disso. Não é apenas certificar e formar um técnico de enfermagem. Nós temos a responsabilidade de dizer que qualquer pessoa que for lá no ambiente de saúde, que vai ter um atendimento, que geralmente é num momento de pressão, de necessidade, no momento que ele está passando por um momento difícil, ele vai ter um profissional que estudou no SENAC, foi certificado pelo SENAC, que ele conhece as técnicas, os procedimentos, de forma correta a prestar o seu serviço. Então, nós temos que garantir dar essa garantia para a sociedade, que quem passa pelo nosso ambiente escolar e que tem a formação, possa atender de forma como a sociedade espera. Mas então nós temos que ter um alinhamento muito grande entre o que a sociedade almeja, o que o nosso aluno, quando entra, muitas vezes tem uma expectativa e no decorrer ele percebe que ele precisa atender aquilo que nós acordamos com a sociedade e deixar ele preparado para isso. Então o cliente, ele tem também essa relação de não apenas, muitas vezes, eu estou pagando e eu quero. Não. Nós, como fornecedores, naquele momento, nós temos as nossas responsabilidades e não é o simples fato do cliente estar pagando. Ele paga, ele recebe um serviço e aquele serviço é oferecido dentro de critérios, de metodologias e de processos que são definidos e reconhecidos. Então, essa relação tem que ficar muito clara, porque senão a gente tem muita situação que o cliente acha que, eu estou pagando, eu tenho direito. Tenho direito, mas tenho o dever e a obrigação conosco. Então, essa relação com o cliente é bem estreita. E na questão de cliente, quando implantamos um modelo, muitas vezes as pessoas têm um dimensionamento. Tá, mas a empresa, o que melhorou, o que avançou? Bem lá no comecinho, já faz quase 10 anos atrás, nós criamos uma ouvidoria ativa com o cliente. Pode parecer hoje algo simples, ouvidoria, mas há 10 anos atrás, nós recebíamos manifestação do cliente através de e-mail, telefone, mas não tínhamos um canal, um tratamento exclusivo para aquilo. Através do modelo criamos e tivemos um grande êxito, porque hoje o cliente, para você ter um exemplo, clientes, por exemplo, essa semana, aqui em Itajaí, eu recebi pela ouvidoria do SENAC a solicitação de um certificado de bartender de um profissional que está trabalhando na França. Ele foi para a França morar, está trabalhando lá, ele precisa do certificado da segunda via para comprovar que ele fez o curso no SENAC e para ele ter uma ascensão profissional na França. Então, via essa ouvidoria, via esse canal, nós conversamos com ele, já emitimos, já mandamos de forma escaneada, já mandamos de forma física também, de forma escaneada para ganhar tempo, e esse profissional aí, com certeza, vai ter uma certificação que ele nem imaginava que existia ainda. Mas por todo o processo tá bem descrito e essa preocupação com o cliente, lá na França ele vai poder ter uma oportunidade de crescimento por um curso que ele já fez há 7 anos atrás. Então é bem bacana isso. Muito bacana e dá para a gente entender com os teus exemplos a importância, né? Porque o modelo pede como é que eu estabeleço compromisso com as partes interessadas, né? Como é que eu estabeleço esse pacto com elas, né? Com o cliente que você está falando, com o aluno, né? E quais são as inter-relações, né? Com as outras, com o todo, com a estratégia, com o processo da organização. Então, você deixou muito claro, olha, eu tenho um compromisso, sim, eu tenho um pacto com o aluno, mas eu tenho alguns requisitos que eu tenho que me preocupar com ele no curto prazo, que é com ele aprender, e depois com o longo prazo, que é com ele colocar essas competências em prática lá no comércio, lá no serviço. Então, olha como o modelo, você colocou a sua fala, explicando como é que eu devo fazer isso. E é isso que o modelo pede. Claro que são grandes organizações, né? Nós estamos falando do SENAC, nós estamos falando do FEComércio, Fiesc, Senai, são grandes organizações, mas na pequena não é muito diferente disso. Você tem que estabelecer um pacto com o teu cliente, que é um contrato, né? Então você estabelece ali o que? Os requisitos desse processo. E depois você tem que monitorar. Nosso modelo pede que a gente faça o PDCA, né? Tem um planejamento, um padrão de trabalho, execute conforme o padrão, controle para ver se aquilo que eu me propus está sendo entregue e haja corretivamente. Então, isso funciona como uma roda e é muito bom falar com quem aplica o modelo porque percebe que isso está introduzido já na cultura da organização.
né? Então, parabéns aí. Mas falamos já, então, de fornecedores, falamos um pouco de cliente. Sempre é bom olhar com uma perspectiva abrangente, você colocou isso para a gente. Vamos falar de uma outra parte interessada aí, então, que a gente já começou a pincelar ali, que são pessoas, né? Quem trabalha na organização também tem interesse nessa organização. Como é que funciona aí? Como é que o MEG ajudou a evoluir as pessoas? Eu me lembro que no Senai, quando a gente implantou e a gente foi feliz, porque até hoje nós tivemos aí a primeira empresa de educação que chegou a ser finalista do PNQ em 2006, que é o Prêmio Nacional da Qualidade, e a gente percebeu que isso evoluiu muito, né? Nós, por exemplo, começamos com o MEG, a gente começou a aplicar os critérios das melhores empresas para trabalhar, e começou a submeter isso no Senai, na época. E aquilo evoluiu demais, né? Por quê? Porque nós começamos a ganhar entre as 150, entre as 100, entre as 50 melhores empresas para trabalhar, e cada vez a gente conseguiu evoluir e perceber o quanto era importante na organização. Queria que tu falasse um pouquinho para nós como foi para a força de trabalho, né, do Senac, como é que foi esse processo de melhoria na gestão e o quanto isso reverberou na satisfação da força de trabalho das pessoas que trabalham no Senac. É um ponto importante que eu vejo que começou lá no início da implantação foi a determinação do nosso diretor regional que todos deveriam participar. Quando a gente fala em todos, quando todos vão participar do modelo, mostra que todos realmente são importantes na organização. E isso é muito importante. Se eu quero implantar, ou quero desenvolver uma cultura, todos têm que fazer parte. Não pode ser apenas um grupo. E quando se partiu para esse modelo, se deixou claro que todos iriam participar. E quando se participa no modelo do Senac, muitas pessoas da organização tiveram oportunidades de cursos, de desenvolvimento. Como você mesmo falou, você ministrou cursos para a nossa força de trabalho. Então, várias pessoas se engajaram na causa, se aprimoraram e se desenvolveram junto ao modelo, estudando, se aperfeiçoando. Algumas conseguiram ter destaque por fazer parte desse estudo e até mesmo ter um crescimento dentro da organização, que foi também importante, por estar envolvida com o modelo e buscar o conhecimento, mostrar que realmente estava engajado e interessado. Com a implantação do modelo, lá no começo, nós também percebemos que nós tínhamos que melhorar processos referente à força de trabalho, referente aos funcionários, a quem realmente toca, quem faz acontecer a empresa. E aí nós definimos claramente, melhoramos todo o processo de contratação de funcionários, onde através de um portal, de um site, com uma série de requisitos extremamente claros, onde realmente quem entra para a equipe tem que passar por uma série de situações que avaliam realmente quem tem condições e quem está melhor naquele momento para ocupar determinada posição dentro da empresa. Então já começa por aí. O refinamento na entrada da organização. Quando a pessoa entra na organização, o Senac tem, por nós trabalharmos com educação, nós temos vários programas de ambientação, onde a pessoa, através de cursos online, ela acaba conhecendo o modelo, conhecendo o Senac, conhecendo, enfim, o que o Senac também tem expectativa desse novo funcionário. Não é só a pessoa entrar na empresa e pensando, eu vou trabalhar lá, com o tempo eu vou crescer, eu tenho minha remuneração, vou me desenvolver. Não, mas o que a empresa realmente quer dele. Então, o Senac ele deixa muito claro que as pessoas que entram na organização, que trilham o caminho, com certeza vão ter sucesso, vão ter êxito. Tanto é que o nosso quadro de funcionários, se a gente for ver, o tempo de casa é bastante elevado de todos os funcionários. Não tem uma rotatividade tão grande. O funcionário entra, gosta, se engaja e fica na organização. Porque ele dá resultado, porque sabe que a empresa, o Senac, a organização, espera esse resultado dele. Não para o Senac, mas sim para a nossa maior parte interessada, que é a sociedade. Se nós trabalharmos com educação e não tivermos lá na ponta, como finalidade, termos bons profissionais, pessoas do bem para a sociedade, de nada vale tudo isso. Nós temos que ter
ter uma formação que realmente melhore a pessoa que entra num certo nível conosco, mas sai com um nível diferente. Senão não valeu aquela caminhada conosco. Ele tem que agregar. Então, isso tem que ficar muito claro para a força de trabalho. E isso é que motiva, estimula. Sem dúvida, isso é muito legal ver como é que isso evoluiu, você colocando isso para a gente, né? Brilha os olhos quando a gente vai para uma competição mundial, né, que é o World Skills, e nós temos aí os nossos alunos do Senac, do Senai, do SESI sendo reconhecidos em primeiro, em segundo lugar, disputando com Coreia do Sul, com Rússia, com Japão, com Estados Unidos, e nós vemos nossos profissionais tirando primeiro, segundo lugar. Brilha os olhos isso, né? Mas eu digo que brilha muito mais os meus olhos, Fabiano, desculpa, quando a gente abre um jornal e vê, eu quero um torneiro mecânico formado pelo Senai, né? Eu quero um garçom, um enfermeiro formado pelo Senac. Isso é uma assinatura da qualidade do nosso produto, né? Isso mostra o quanto essa organização não está simplesmente com a preocupação de ensinar, mas sim de que o aluno aprenda e que ele desenvolva a competência, né? O saber fazer, né? As makers das nossas escolas ali do SESI, né? O maker, desde pequeno, botar a mão na massa. Então, isso brilha os olhos. Então, isso mostra um pouquinho esse conceito de cliente bem aberto, né? E da força de trabalho, o quanto os nossos professores têm um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Então, isso é muito legal, e é muito legal ver quando você fala que as pessoas têm muito tempo de casa, pô, olha que maravilha isso. E não é porque tem estabilidade, não sei se todo mundo sabe, que está nos assistindo, nós somos empresas privadas, né, de direito privado, apesar de serem fins lucrativos, né. E eu também, quando entrei no Senai, há 25 anos atrás, eu disse, eu vou ficar aí uns 2, 3 anos e vou para frente, vou picar a mula. Não tinha ficado em nenhum lugar mais de 2, 3 anos. Mas vou ficar 2, 3 anos. Mas foi tão legal e tem tantas oportunidades de crescer e se desenvolver dentro dessa empresa que eu estou aí há 25. E não queria sair tão cedo também. Mas dentro desses 25 anos eu mudei muitas vezes de função, muitos novos desafios, grandes projetos. Então isso é que é legal, que a empresa também vê, a gente cresce e se desenvolve na mesma velocidade que a organização se desenvolve. Então isso é muito enriquecedor, isso é muito legal, isso enche a gente de brilho, né? Temos aqui, quem é que está comentando aqui, para contribuir, o Rudinei Raulino, olha aí quem está aqui nos vendo. Nosso presidente do conselho, Rudinei Raulino. Então, para contribuir quanto à gestão de pessoas, temos pessoas que entraram como auxiliar de limpeza e hoje é pedagoga e trabalha na área de processos, apenas corroborando, tendo ainda outros exemplos. Muito legal esse exemplo do nosso mestre aí, Rudinei Raulino, né? Mestre Zardo, né? Temos vários mestres aí, nossos presidentes, nosso Bird está presente na nossa live, e é legal trazer esse exemplo, né? Como entrou lá como auxiliar de limpeza e hoje está como coordenação pedagógica. Eu entrei lá como técnico de laboratório, eu trabalhava na Universidade Federal, na Engenharia Mecânica, lá na FESC, e fui contratado para montar um laboratório no Senai. E eu entrei como técnico de laboratório, fui para o financeiro, para a área da qualidade, para a área do planejamento. Né? Desses 25 anos, pelo menos 17 deles eu tive cargo de liderança. Então a gente cresceu junto com a empresa. Então é muito legal isso. Parabéns, e eu acho que é isso que a excelência proporciona. Né? Um crescimento e para todo mundo que faz parte desse jogo. Vamos falar de outra parte interessada agora? Nós já falamos aí de fornecedor, que é geralmente a mais difícil, falamos de cliente, falamos de pessoas, né? Mas tem uma parte interessada que é mais difícil de atender, porque ela é mais difusa, né? Que é a sociedade.
E nós temos um compromisso muito forte com a sociedade, né? Então, eu me lembro algumas decisões do presidente Mário, a gente sempre fazendo a defesa de interesse, né, na Fiesc. Nosso propósito é representar e desenvolver a indústria catarinense, melhorando a vida das pessoas, né? Então, assim, legal, quero representar, então eu tenho que representar a indústria. Nessa pandemia aí, nós tínhamos que brigar para manter a indústria aberta, funcionando, produzindo não só riqueza, mas produzindo alimento, produzindo remédio, produzindo o papel que vai embrulhar, fazer as caixas para fazer. Então, a gente tinha que brigar para manter aberto, com muita responsabilidade. Então, essa decisão, essa inter-relação, que eu não posso expor a minha força de trabalho ou expor a sociedade simplesmente pela economia. Então, eu me lembro que em todas as vezes que nós fizemos a defesa de abrir determinado setor ou de flexibilizar para determinado setor, sempre vinha acompanhado de protocolos de saúde e segurança extremamente rígidos, né? Então, o presidente Mário sempre se colocava defendendo a abertura no setor da construção civil, da indústria do papel e papelão, da indústria de alimentos, sempre dizendo, porém, observem as rígidas regras de saúde e segurança para garantir a segurança não só do nosso colaborador, mas como da sociedade como um todo. Então, o MEG faz a gente pensar, né, sistemicamente, olhar a organização como um todo, e olhar para as partes interessadas e ver o equilíbrio disso. E quando a gente fala de sociedade, já é um nível de parte interessada mais difuso, que eu tenho ela espraiada, né? Temos exemplos aí, por exemplo, Celulose Irani, do nosso presidente Farina, que é uma empresa extremamente comprometida com o meio ambiente. Então, temos aí um compromisso muito grande aí, com relatório de impacto, né? Até porque eles acabaram de abrir, abrir o capital, né? Fizeram um IPO e abriram o capital, e para isso eu tenho que demonstrar para mim as empresas que trabalham com responsabilidade socioambiental, elas têm maior valor de mercado. E esse é um exemplo que eu dei. Como é que o Senac vê a sociedade e como é que ele trabalha essas questões socioambientais? Fala um pouquinho para a gente. Falando um pouquinho da questão socioambiental, quando também no início do processo de implantação, o Senac de Santa Catarina mapeou todas as suas unidades e identificou situações que poderiam contribuir com a questão do meio ambiente, desde a troca de torneiras, como lâmpadas, a utilização de papel reciclável, a reutilização de materiais. Então, foi um trabalho que foi feito pontualmente em todas as unidades, feito uma identificação e foi feito um investimento inicial em recursos, porque a gente sabe que tudo tem a sua questão de custo, mas foi feito esse investimento pensando no quê? Na contribuição que nós poderíamos dar na utilização em menor escala de recursos para a nossa atividade. Então, quando a gente fala em sociedade, a questão ambiental, nós tivemos uma série de ações pensando justamente nisso. Como poderíamos impactar menos no meio ambiente através da nossa atividade? Muitas vezes a gente pensa, mas que impacto tem? O simples fato de trocarmos as torneiras, que eram torneiras, colocamos torneiras aquelas que são automáticas, já reduziu muito o consumo de água. Reduzindo muito o consumo de água, não consumo, desperdício. O problema não é o consumo faz parte, mas o desperdício não. Então, conseguimos com isso reduzir bastante o desperdício da água, a questão da energia, substituição por lâmpadas de LED, tudo isso gera um certo custo para a organização, mas tem uma preocupação o quê? Com a sociedade, com o meio ambiente. Então, tivemos uma série de ações, descrevemos em todos os nossos relatórios, e isso ficou marcado como ações já pontuais nas unidades, no atendimento. Uma preocupação também que nós temos, uma contribuição muito grande com a sociedade, é através do programa Senac de Gratuidade, o PSG. Nós realizamos diversos cursos, onde nós temos milhares de alunos fazendo cursos gratuitos no Senac. Cursos gratuitos de formação profissional. Não são cursos de 10, 12 horas, são cursos de 160, 800 horas, cursos técnicos de forma gratuita, no programa Senac de Gratuidade.
onde, através de critérios, a gente procura oportunizar esses programas, esses cursos, para pessoas que estão dentro de uma faixa salarial um pouco inferior. Então, o requisito é a questão de remuneração, para contribuir com muitas pessoas que não teriam condições de estar pagando um curso profissionalizante. Então, nós temos também essa contribuição com a sociedade. Mas eu acredito que a nossa maior responsabilidade com a sociedade é, ao concluir ou durante o processo de um curso, contribuir para o avanço como pessoa e profissional daquele aluno que fez a matrícula conosco. Eu acho que isso é o que tem que mover a gente como educador. Ele entrou de uma forma conosco e ele vai, no decorrer, ele já vai ter avanços e ao sair ele vai estar muito melhor do que ele entrou pessoalmente e tecnicamente. Não só a questão técnica, mas a questão também de ser humano, a questão de contribuição que ele também pode gerar para a sociedade. Então, eu acho que, com a sociedade, eu acho que tem que ser o nosso maior objetivo. Durante esse processo, a gente conseguir transformar, eu não gosto porque é uma palavra meio forte, transformar. Nós não vamos transformar. Nós vamos contribuir para que aquela pessoa consiga avançar e melhorar do status que ela entrou. Muitas vezes a gente pensa que a melhoria tem que ser algo muito grande. Às vezes, um simples fato que a gente consegue mudar na vida daquela pessoa torna uma pessoa muito melhor lá na frente. E essa pessoa muito melhor pode contribuir muito com a sociedade. Eu sempre converso com os meus alunos, eu falo para eles o seguinte: pessoal, nós temos uma preocupação com o aprendizado de vocês e aí uma preocupação do Fabiano. Eu já tenho 44 anos de idade. Daqui 15, 20 anos mais ou menos, eu não vou estar mais ocupando provavelmente um cargo de liderança, eu vou estar numa zona onde eu não terei mais não estarei numa atividade profissional tão intensa, provavelmente esteja até aposentado. Quem vai ser que vai conduzir esse país? Quem vai ser o diretor do Senac? Quem vai ser o advogado? Quem vai ser o dentista? Quem vai ser o técnico de enfermagem que vai me atender no hospital? São vocês. Vocês vão comandar esse país, vão comandar a nossa sociedade daqui 10, 20 anos. Aqui, hoje, nesse momento, eu não posso dizer o que qualquer um de vocês vai ser daqui a 10, 20 anos. Eu posso estar falando com o meu futuro chefe. Então, eu tenho essa preocupação muito grande, porque nós que já estamos com uma certa idade, né, Léo? Eu acho que grande parte do nosso público, nós temos que ter em mente a responsabilidade de transformar essa juventude, essa galerinha que está vindo aí, contribuir com que eles se desenvolvam, porque nós seremos os clientes deles. Eles vão comandar isso que está aí. Nós vamos sair de cena, que é uma situação natural, e eles vão estar comandando a sociedade. Então, nós temos que contribuir muito com eles. Então, isso eu acho que é o maior papel que a gente tem junto à sociedade. Não tem a menor dúvida. E eu cinquentei agora em abril e resolvi voltar a ser aluno. Já faz um ano aí eu estou fazendo análise de desenvolvimento de sistema com meu filho Derek e a gente voltou para o banco da escola aí, porque essa energia de aprender aí faz toda a diferença, né? Ô, Léo, como você tocou no assunto da questão até mesmo do momento que nós viemos passando, né, da Covid, nós temos essa pandemia aí que, infelizmente, é uma situação que vai passar, mas nós estamos na caminhada, ainda não passamos. E nisso também, através do nosso programa Turismo em Movimento, que é o programa da FEComércio e do Senac, nós desenvolvemos vários protocolos para o comércio, para shopping, para hotel, na mesma linha da Fiesc, mas visando o setor de comércio, de bens, turismos e serviço, nós desenvolvemos protocolos para com que essas atividades aí consigam atender o seu cliente, consigam trabalhar de forma que possam gerar mais segurança, tanto para o cliente como para eles também, para o funcionário, para o proprietário. Então, nós também estamos envolvidos nesse movimento em desenvolvimento de protocolos, realizando lives e orientações para os segmentos do nosso setor, para justamente contribuir também nesse momento de pandemia. Infelizmente, é algo que não estava previsto no planejamento de ninguém, mas o Senac, de modo bastante rápido e ágil, fez isso em Santa Catarina. Tanto é que quando nós tivemos a interrupção das aulas, propriamente dito, das aulas na modalidade presencial, em
1 ou 2 dias, no máximo, todos os nossos alunos já estavam tendo aula de forma remota. Nós conseguimos rapidamente já estávamos nos adaptar, migrar para a plataforma e dar continuidade aos cursos. Dando continuidade aos cursos, o que nós fizemos? Conseguimos, desde o início da pandemia, também já levando informações técnicas para os nossos alunos, disseminando o conhecimento, que faz parte da nossa missão. Então, como a gente não teve interrupção, a gente, desde o começo da pandemia, orientando alunos, que eles reverberaram isso na sociedade, e também, através do turismo em movimento, todo o trade, aí, todo o setor, através de protocolos, tal, para garantir é um termo um pouco pesado, mas para dar condições técnicas para que todos pudessem trabalhar de forma o mais segura possível naquele momento. Perfeito teu exemplo. Eu acho que você falou aí de rapidamente se adaptar, a adaptabilidade é um dos fundamentos do MEG, né, Fabiano? E esse fator é extremamente importante, né, se adaptar rapidamente. Você falou rapidamente também do voluntariado aí, bem en passant, mas é um dos princípios, né, da preocupação com a sociedade que as nossas empresas, no modelo de excelência em gestão, o MEG e o Excelência SC, basicamente ele é formado por voluntários, são empresas e pessoas como você, como eu, como o Zardo, como vários colegas que estão aqui, que dedicam sua energia em prol do desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, o voluntariado é extremamente importante, né? O associativismo, outras coisas que nós vamos entrar logo mais aí também. Tem uma pergunta aqui da Ana Cassiele, que acho bem legal, mas nós vamos deixar para responder daqui a pouco, tá, Ana? Que ela perguntou se qualquer empresa pode participar do MEG, independente do porte, ou só as grandes empresas. Nós vamos falar um pouco como é que faz para participar daqui a pouquinho, que eu queria, antes disso, nós precisamos falar da última parte interessada, as principais, né? Existem várias partes interessadas. Nós falamos das pessoas, fornecedores, clientes, sociedade, mas faltou falar do acionista, né, que é o cara que põe dinheiro na empresa, que faz a empresa funcionar. E no nosso caso, nós temos os acionistas do Senai, da Fiesc, do Senai é a indústria, e de vocês é o comércio e o serviço, né? Então, tem vários acionistas na empresa de vocês que são representados pelos sindicatos, um pouquinho diferente da iniciativa privada, né? Então, pura, né, que há no mercado, numa empresa. Então, queria que você falasse um pouquinho para nós desses acionistas que também são partes interessadas, dos sindicatos que representam os empresários do comércio, como é que funciona, como é que vocês trabalham com esses acionistas e como é que vocês entendem as necessidades deles e geram valor para essas partes interessadas também. Você já comentou um pouco da parte do cliente, né? Mas agora ele enquanto gestor, enquanto conselho de representantes, né? Fala um pouquinho para nós dessa estrutura de gestão. A FEComércio, como o Senac Santa Catarina e o SESC, possuem os seus conselhos. O conselho do Senac, por exemplo, ele tem como integrante, são presidentes dos sindicatos do comércio, turismo e serviços de todo o estado de Santa Catarina. Então, existe um conselho, que existe esses presidentes como membros, e esses presidentes, por ser presidentes dos sindicatos, eles possuem empresas, negócios no segmento. Então, quando nós temos ele como o nosso acionista, entre aspas, da mesma forma que ele nos questiona resultados, atividades, ele busca o nosso desempenho como instituição, ele também serve em alguns momentos como um fornecedor de informações para a nossa gestão. De que forma? Por eles estarem na ponta, serem empresários atuantes, eles colocam as necessidades também que eles sentem no mercado. Então, como nós temos representantes de todo o estado de Santa Catarina, de todas as regiões, esses representantes, que são os presidentes de sindicato ou membros de diretorias de sindicato, eles nos levam à informação daquilo que está sendo necessário lá na ponta, na formação dos nossos alunos. Então, é uma relação bastante próxima.
todo mês existe essa reunião, onde a nossa direção regional apresenta os relatórios, o desempenho, como está acontecendo e como está sendo desenvolvido o negócio Senac Santa Catarina. Eles validam, questionam e validam esses relatórios, fazem os seus apontamentos, mas ao mesmo tempo que eles verificam o nosso desempenho, eles servem de insumo com informações para a gente dar continuidade no negócio. Então, uma retroalimentação constante. Constantemente, além de nós ouvirmos aqui na ponta dos nossos empresários, nós temos os representantes desses empresários falando em conselho daquilo que eles esperam do sistema e o que eles precisam da gente. Então, é bem importante essa retroalimentação. A todo tempo, nós estamos levando orientações para eles e recebendo sugestões. Vocês pensaram nisso? Vocês podem fazer isso? Façam um estudo. Então, é uma relação bastante próxima e mensal. Então, nós temos esses acionistas, entre aspas, que não são acionistas, são conselheiros, que têm essa relação bastante próxima aí. Além deles, nós podemos dizer que é uma parte interessada no negócio, não diretamente, mas é uma parte regulamentadora, que é o próprio MEC, que é uma parte, querendo ou não, que regulamenta a nossa atividade, o MEC, o Departamento Nacional, a CNC. Então, nós temos, entre aspas, vários stakeholders que nós damos satisfação, que nós temos que prestar conta. Nós temos o Tribunal de Contas da União, nós temos auditorias, nós temos o Conselho Fiscal. Então, a nossa gestão ela tem que ser bastante transparente e bastante clara nos processos. Nós não podemos ter, vamos adaptar. Não, nós temos que seguir várias regulamentações, porque da mesma forma que nós temos um resultado para prestar, nós temos auditorias, nós temos controles que estão verificando como estão sendo realizados os processos. Só que isso, muitas vezes... Transparência, né? Compliance. Só que muitas vezes a gente pensa, mas que chato, tem uma auditoria, tem uma pressão, tem alguém que controla o que a gente faz. Mas quando a gente fala aí de uma organização grande, como o Senac, mais de 2.000 funcionários, é importante não apenas para nos controlar, mas sim para ter mais uma força para dizer realmente estão no caminho certo. Nós não fizemos os processos pensando na auditoria, mas se tem alguém que faz uma certificação dos nossos processos que estão corretos... Sejam todos muito bem-vindos. Nosso convidado já está entrando aqui. Olá, Fabiano, boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite. Seja muito bem-vindo aí à nossa live de hoje, né? Obrigado pela presença. Aí já estamos com 30 pessoas já no comecinho da live aí. É um grande prazer ter esse público que aí segue o Excelência SC, né, Fabiano? E hoje nós vamos falar sobre a importância do relacionamento com as partes interessadas. Olha que tema legal. O nosso convidado de hoje é o Fabiano Batiste Arquer. Eu não sei se pronunciei direito aí, Fabiano, mas ele é o vice-presidente do Excelência SC, lá na região do Foz do Itajaí, e diretor do Senac, lá na região de Itajaí e região. Então, tem uma experiência legal. O Senac é uma empresa que trabalha há muito tempo, FEComércio, e Senac, e Sesc, são empresas que aplicam o modelo de excelência em gestão, e nós vamos ter uma oportunidade aí legal de bater um papo sobre isso. Então, Fabiano, começa aí se apresentando, fala um pouquinho para nós de ti, como é que é ser o vice-presidente aí na região do Excelência SC. Bem, boa noite novamente, boa noite a todos. Claro que foi um prazer quando eu recebi o convite de participar dessa grande empreitada, né, que é a mobilização cada vez mais de empresas, de gestores, para em busca de um objetivo comum, que é o desenvolvimento do nosso Estado, das nossas organizações e principalmente aí do nosso país. Então, eu tenho uma caminhada já no Excelência desde o começo que o Senac aderiu ao modelo. O Senac Santa Catarina aderiu ao modelo, participou de várias edições, fomos agraciados com reconhecimento nessas edições e, com certeza, tivemos um desenvolvimento bastante grande na organização. O modelo ele é utilizado até hoje, é um modelo que trouxe resultados para nós
como empresa, como organização, mas também como na questão da pessoa em si, do profissional. Nós aprendemos muito porque tivemos que, além de desenvolver processos dentro da organização Senac, que é uma empresa maravilhosa, uma empresa grande, uma entidade, né, muito grande, e dentro desse contexto de desenvolvimento do Senac, consequentemente, nós, a equipe administrativa, os colaboradores, enfim, todos que participaram desse processo, os professores, principalmente, que foram inseridos desde o começo, conseguiram se desenvolver junto com o processo, que é o grande ganho, né? Não só a empresa ganha, os funcionários ganham, a sociedade ganha, os nossos clientes ganham, enfim, as partes interessadas ganham. Muito bom. Você tocou num ponto muito legal aí, já de cara, né, Fabiano? Que é a questão do envolvimento das pessoas da empresa, né? Você tocou numa... Bom, a empresa, Senac, para quem não conhece, é o Serviço Nacional de Aprendizagem no Comércio, né? E faz um trabalho, eu também sou do Senai, Fiesc, Federação das Indústrias, nós cuidamos mais das indústrias, e o Senac cuida mais do comércio e dos serviços, pilares importantes da economia, e você tocou em professores, né? Professores é muito legal. Me lembro, eu tive o prazer de ministrar primeiro curso de MEG para o Senac. Foi lá no Bahia Norte Hotel aqui, tinha lá 30, 40 pessoas e profissionais muito, muito competentes, e foi um enorme prazer poder fazer essa formação inicial aí, e ver que a empresa agregou isso na sua gestão, e que tem vários reconhecimentos, como você falou já aí. E professores é uma das partes interessadas, né? O nosso tema hoje é relacionamento, importância do relacionamento com as partes interessadas. E o que o modelo preconiza, né, é que se tenha um compromisso. A organização que quer ser classe mundial, ela tem que ter um compromisso com as partes interessadas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Eu acho que hoje nós vamos ter uma hora aí, vamos falar de várias partes interessadas, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho para nós de alguns exemplos aí de como que é gerar esse compromisso com as partes interessadas, né? Como é que se estabelece pactos com elas e quais são os interrelacionamentos com as estratégias, com os processos do Senac, dessas partes interessadas, para a gente traduzir essas necessidades, expectativas em requisitos, né, para a nossa estratégia, para o nosso processo, para gerar valor para essas partes. Fala um pouquinho para nós disso. Quando se fala em partes interessadas, a primeira situação que nós temos que desenvolver é identificar quem são essas partes interessadas. Nem todas as empresas, pessoas que permeiam a nossa organização são partes interessadas. Então, primeiro de tudo, a organização tem que definir quem são as partes interessadas. Nós definimos clientes, fornecedores, a sociedade é uma parte interessada, a nossa força de trabalho, principalmente, e os controladores, que são os acionistas, os stakeholders, os conselhos, as entidades que fazem parte do sistema. Então, quando falamos de partes interessadas, nós temos que ter essa preocupação. E aí entra a questão, identificadas as partes interessadas, como vamos trabalhar e nos interrelacionar com elas. Quando nós iniciamos o processo de implantação do modelo de excelência, o nosso diretor regional, o Rodinei Raulino, ele já deixou muito claro que ele queria o envolvimento de todos na organização. Então, não era um modelo de excelência para os diretores ou para um quadro específico. Esse modelo tinha que fazer parte da cultura da organização, desde o diretor regional até o cargo que tivesse um primeiro nível de entrada na organização. Então, foram desenvolvidas várias ações pensando nas partes interessadas. Uma das situações que eu posso citar é a questão de fornecedores. Uma parte interessada que, muitas vezes, nós vimos, o fornecedor só tem que nos atender. E nós não temos que ter essa visão que o fornecedor está aí só para nos atender. Se nós pensamos num modelo de gestão sustentável, onde temos uma outra parte interessada que é a sociedade, nós temos que auxiliar esse nosso fornecedor para ele também se desenvolver. Ele tem que se desenvolver no mesmo ritmo da organização. Ele tem que andar par e passo. Por quê? Se nós queremos entregar um produto final com excelência, esse produto final geralmente depende de um insumo que nós dependemos desse fornecedor.
Então, se esse insumo já não nos atende, como é que nós vamos entregar o produto final com excelência? Então, no decorrer dessa caminhada, na implantação do modelo, nós tivemos atividades, desenvolvemos trabalhos de capacitação, de levantamento junto aos fornecedores de necessidades, onde nós procuramos o Senac desenvolver e aprimorar a gestão dos seus fornecedores, para, consequentemente, ter um insumo melhor para ter uma entrega de produto melhor. Então, o modelo ele trabalha muito isso, as partes interessadas. Não é apenas o Senac manter a sua sustentabilidade. A sustentabilidade é do todo. Então, tivemos uma série de exemplos. O fornecedor foi um exemplo bastante simples, mas impactante. E hoje, nesse momento que nós estamos passando, até com a pandemia, a questão de fornecedores, a gente vê que muitas empresas querem garantir sua sustentabilidade e começam a espremer o seu fornecedor. Espremer no preço do produto, no prazo, sempre cobrando, questionando mais. Só que nós temos que avaliar também o seguinte por trás disso. Quanto tempo levamos para desenvolver um bom fornecedor? Para estreitar um relacionamento com este fornecedor? Para termos um fornecedor de confiança, um fornecedor confiável? E se todas as empresas que são clientes desse nosso fornecedor tiverem uma postura de, como, entre aspas, espremer esse fornecedor, daqui a pouco esse fornecedor não vai ter sustentabilidade, talvez vai sair do mercado e, consequentemente, a nossa empresa, que tinha todo um trabalho desenvolvido junto a esse fornecedor, por pensar exclusivamente nela, acaba perdendo esse fornecedor. Então, quando nós falamos em partes interessadas, tem que ter esse compromisso de defendermos a nossa organização ela tem que ter sustentabilidade, ela tem que ter um resultado positivo, porém, eu não posso ter esse resultado positivo daqui a pouco me matando quem me fornece. Então, são relações bastante importantes que nós acabamos, muitas vezes, na hora do desespero, da busca do resultado, esquecendo. Mas nós temos que sempre ter essa parte bem afinada. Perfeito, Fabiano. E legal que você já começou com os fornecedores. Fornecedores é uma parte interessada que as empresas não dão muita atenção. E você começou já na veia, foi direto no fornecedores, que é uma das grandes dificuldades das empresas. A gente está aí há alguns anos já militando na excelência da gestão, e a gente vê que as empresas têm muitas dificuldades de inserir no contexto estratégico da empresa a questão do fornecimento. O que é uma pena, porque você colocou muito bem, a gente depende de fornecedor, porque se ele me fornecer algo que não é de valor, o meu produto final vai ser prejudicado, né? Então, essa percepção é muito legal. Nós estamos com um público excelente aí, agradeço a presença de todos aí, nossos diretores, presidente Zardo, presidente Leandro Farina, né? Muita gente querida aí participando da nossa live, e hoje nós estamos falando então sobre a importância do relacionamento com as partes interessadas. Você falou de fornecedores, mas tem outras, né? Vamos lá. Queria que você falasse um pouquinho. Agora vamos para mais fácil, que é cliente. Mais fácil porque é a primeira, né? Os clientes é tudo. Então a gente eu queria que você falasse um pouquinho como que o Senac, como que o sistema de gestão, o modelo de gestão de vocês, trata essa questão dos clientes, né? O cliente que tem vários clientes, né? Não tem um tipo de cliente. Você tem o cliente comércio, você tem o cliente indústria de serviço, você tem o cliente aluno, né? Você tem o cliente, enfim, vários clientes. E é importante, então, que você fale para a gente como é que vocês estabelecem um pacto com esses clientes e como é que vocês fazem um acordo e para gerar valor de forma no curto e no longo prazo com esses clientes. Conta um pouquinho para nós, Fabiano. Vamos lá. Na questão de clientes, nós temos que ter um monitoramento muito próximo ao mercado. Nós trabalhamos com educação profissional. Então, primeira situação que nós temos que ver, os nossos primeiros clientes são comércio, serviços e turismos. Esses empresários, alinhados a todo o modelo de gestão nosso, constantemente são consultados para ver qual a expectativa e a necessidade de força de trabalho que ele precisa. Nós somos os formadores dos profissionais que vão atuar nessas organizações. Então, o que nós temos que alinhar com eles?
Que tipo de profissional que eles precisam lá na ponta, no dia a dia. Tendo essa visão e essa identificação, aí sim nós criamos um pacto com outro cliente nosso, que é o aluno. O aluno, antes de tudo, ele se torna um cliente para, com ele, nós deixarmos claro qual vai ser a nossa relação. O objetivo do Senac não é apenas entregar um certificado, um diploma ao final de uma carga horária. Nós temos toda uma metodologia que, através do ensino por competência, avaliamos ao final dessa jornada se esse aluno tem a condição necessária que aquele empresário da ponta nos falou. Em cima disso, nós formamos profissionais que vão atender essas necessidades. Mas, para isso, essa relação tem que ser muito clara, porque muitas vezes o aluno não tem a dimensão da responsabilidade que nós, instituição de ensino, temos com ele e com a sociedade. Nós trabalhamos com cursos de diversas áreas de atuação, mas um exemplo bastante simples é a área de saúde. A área de saúde é uma área extremamente importante no contexto de formação profissional. Nós formamos hoje a força de trabalho que dá o primeiro atendimento nos postos de saúde, nos hospitais, que são os técnicos de enfermagem. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande por trás disso. Não é apenas certificar e formar um técnico de enfermagem. Nós temos a responsabilidade de dizer que qualquer pessoa que for lá no ambiente de saúde, que vai ter um atendimento, que geralmente é num momento de pressão, de necessidade, no momento que ele está passando por um momento difícil, ele vai ter um profissional que estudou no Senac, foi certificado pelo Senac, que ele conhece as técnicas, os procedimentos, de forma correta a prestar o seu serviço. Então, nós temos que garantir dar essa garantia para a sociedade, que quem passa pelo nosso ambiente escolar e que tem a formação, possa atender de forma como a sociedade espera. Mas então nós temos que ter um alinhamento muito grande entre o que a sociedade almeja, o que o nosso aluno, quando entra, muitas vezes tem uma expectativa e no decorrer ele percebe que ele precisa atender aquilo que nós acordamos com a sociedade e deixar ele preparado para isso. Então, o cliente, ele tem também essa relação de não apenas, muitas vezes, eu estou pagando e eu quero. Não. Nós, como fornecedores, naquele momento, nós temos as nossas responsabilidades e não é o simples fato do cliente estar pagando. Ele paga, ele recebe um serviço e aquele serviço é oferecido dentro de critérios, de metodologias e de processos que são definidos e reconhecidos. Então, essa relação tem que ficar muito clara, porque senão a gente tem muita situação que o cliente acha que, eu estou pagando, eu tenho direito. Tenho direito, mas tenho o dever e a obrigação conosco. Então, essa relação com o cliente é bem estreita. E na questão de cliente, quando implantamos um modelo, muitas vezes as pessoas têm um dimensionamento. Mas a empresa, o que melhorou, o que avançou? Bem lá no comecinho, já faz quase 10 anos atrás, nós criamos uma ouvidoria ativa com o cliente. Pode parecer hoje algo simples, ouvidoria, mas há 10 anos atrás, nós recebíamos manifestação do cliente através de e-mail, telefone, mas não tínhamos um canal com tratamento exclusivo para aquilo. Através do modelo, criamos e tivemos um grande êxito, porque hoje o cliente, para você ter um exemplo, clientes, por exemplo, essa semana, aqui em Itajaí, eu recebi pela ouvidoria do Senac a solicitação de um certificado de bartender de um profissional que está trabalhando na França. Ele foi para a França morar, está trabalhando lá, ele precisa do certificado da segunda via para comprovar que ele fez o curso no Senac e para ele ter uma ascensão profissional na França. Então, via essa ouvidoria, via esse canal, nós conversamos com ele, já emitimos, já mandamos de forma escaneada, já mandamos de forma física também, de forma escaneada para ganhar tempo, e esse profissional aí, com certeza, vai ter uma certificação que ele nem imaginava que existia ainda. Mas por todo o processo está bem descrito e essa preocupação com o cliente, lá na França ele vai poder ter uma oportunidade de crescimento por um curso que ele já fez há 7 anos atrás. Então é bem bacana isso. Muito bacana e dá para a gente entender com os teus exemplos a importância, né? Porque o modelo pede como é que eu estabeleço compromisso com as partes interessadas, né? Como é que eu estabeleço esse pacto com elas, né? Com o cliente que você está falando, com o aluno, né? E quais são as inter-relações?
né? Com as outras, com o todo, com a estratégia, com o processo da organização. Então, você deixou muito claro, olha, eu tenho um compromisso, sim, eu tenho um pacto com o aluno, mas eu tenho alguns requisitos que eu tenho que me preocupar com ele no curto prazo, que é com ele aprender, e depois com o longo prazo, que é com ele colocar essas competências em prática lá no comércio, lá no serviço. Então, olha como o modelo, você colocou a sua fala, explicando como é que eu devo fazer isso. É isso que o modelo pede. Claro que são grandes organizações, né? Nós estamos falando do Senac, nós estamos falando do FEComércio, Fiesc, Senai, são grandes organizações, mas na pequena não é muito diferente disso. Você tem que estabelecer um pacto com o teu cliente, que é um contrato, né? Então você estabelece ali o que? Os requisitos desse processo. E depois você tem que monitorar. Nosso modelo pede que a gente faça o PDCA, né? Tem um planejamento, um padrão de trabalho, execute conforme o padrão, controle para ver se aquilo que eu me propus está sendo entregue e haja corretivamente. Então, isso funciona como uma roda e é muito bom falar com quem aplica o modelo, porque percebe que isso está introduzido já na cultura da organização, né? Então, parabéns aí. Mas falamos já, então, de fornecedores, falamos um pouco de cliente, sempre é bom olhar com uma perspectiva abrangente, você colocou isso para a gente. Vamos falar de uma outra parte interessada aí, então, que a gente já começou a pincelar ali, que são pessoas, né? Quem trabalha na organização também tem interesse nessa organização. Como é que funciona aí? Como é que o MEG ajudou a evoluir as pessoas? Eu me lembro que no Senai, quando a gente implantou e a gente foi feliz, porque até hoje nós tivemos aí a primeira empresa de educação que chegou a ser finalista do PNQ em 2006, que é o Prêmio Nacional da Qualidade, e a gente percebeu que isso evoluiu muito, né? Nós, por exemplo, começamos com o MEG, a gente começou a aplicar os critérios das melhores empresas para trabalhar, e começou a submeter isso no Senai, na época. E aquilo evoluiu demais, né? Por quê? Porque nós começamos a ganhar entre as 150, entre as 100, entre as 50 melhores empresas para trabalhar, e cada vez a gente conseguiu evoluir e perceber o quanto era importante na organização. Queria que tu falasse um pouquinho para nós como foi para a força de trabalho, né, do Senac, como é que foi esse processo de melhoria na gestão e o quanto isso reverberou na satisfação da força de trabalho das pessoas que trabalham no Senac. É um ponto importante que eu vejo que começou lá no início da implantação foi a determinação do nosso diretor regional que todos deveriam participar. Quando a gente fala em todos, quando todos vão participar do modelo, mostra que todos realmente são importantes na organização. E isso é muito importante. Se eu quero implantar, ou quero desenvolver uma cultura, todos têm que fazer parte. Não pode ser apenas um grupo. E quando se partiu para esse modelo, se deixou claro que todos iriam participar. E quando se participa no modelo do Senac, muitas pessoas da organização tiveram oportunidades de cursos, de desenvolvimento. Como você mesmo falou, você ministrou cursos para a nossa força de trabalho. Então, várias pessoas se engajaram na causa, se aprimoraram e se desenvolveram junto ao modelo, estudando, se aperfeiçoando. Algumas conseguiram ter destaque por fazer parte desse estudo e até mesmo ter um crescimento dentro da organização, que foi também importante, por estar envolvida com o modelo e buscar o conhecimento, mostrar que realmente estava engajado e interessado. Com a implantação do modelo, lá no começo, nós também percebemos que nós tínhamos que melhorar processos referente à força de trabalho, referente aos funcionários, a quem realmente toca, quem faz acontecer a empresa. E aí nós definimos claramente, melhoramos todo o processo de contratação de funcionários, onde através de um portal, de um site, com uma série de requisitos extremamente claros, onde realmente quem entra para a equipe tem que passar por uma série de situações que avaliam realmente quem tem condições e quem está melhor naquele momento para ocupar determinada posição dentro da empresa. Então já começa por aí. O refinamento na entrada da organização. Quando a pessoa entra na organização, o Senac tem, por nós trabalharmos com educação,
nós temos vários programas de ambientação, onde a pessoa, através de cursos online, ela acaba conhecendo o modelo, conhecendo o Senac, conhecendo, enfim, o que o Senac também tem expectativa desse novo funcionário. Não é só a pessoa entrar na empresa pensando, eu vou trabalhar lá, com o tempo eu vou crescer, eu tenho minha remuneração, vou me desenvolver. Não, mas o que a empresa realmente quer dele. Então, o Senac ele deixa muito claro que as pessoas que entram na organização, que trilham um caminho, com certeza vão ter sucesso, vão ter êxito. Tanto é que o nosso quadro de funcionários, se a gente for ver, o tempo de casa é bastante elevado de todos os funcionários. Não tem uma rotatividade tão grande. O funcionário entra, gosta, se engaja e fica na organização. Porque ele dá resultado, porque sabe que a empresa, o Senac, a organização, espera esse resultado dele. Não para o Senac, mas sim para a nossa maior parte interessada, que é a sociedade. Se nós trabalharmos com educação e não tivermos lá na ponta, como finalidade, termos bons profissionais, pessoas do bem para a sociedade, de nada vale tudo isso. Nós temos que ter uma formação que realmente melhore a pessoa que entra num certo nível conosco, mas sai com um nível diferente. Senão não valeu aquela caminhada conosco. Ele tem que agregar. Então, isso tem que ficar muito claro para a força de trabalho. E isso é que motiva, estimula. Sem dúvida, isso é muito legal ver como é que isso evoluiu, você colocando isso para a gente, né? Brilha os olhos quando a gente vai para uma competição mundial, né, que é o World Skills, e nós temos aí os nossos alunos do Senac, do Senai, do SESI sendo reconhecidos em primeiro, em segundo lugar, disputando com Coreia do Sul, com Rússia, com Japão, com Estados Unidos, e nós vemos nossos profissionais tirando primeiro, segundo lugar. Brilha os olhos isso, né? Mas eu digo que brilha muito mais os meus olhos, Fabiano, desculpa, quando a gente abre um jornal e vê, eu quero um torneiro mecânico formado pelo Senai, né? Eu quero um garçom, um enfermeiro formado pelo Senac. Isso é uma assinatura da qualidade do nosso produto, né? Isso mostra o quanto essa organização não está simplesmente com a preocupação de ensinar, mas sim de que o aluno aprenda e que ele desenvolva a competência, né? O saber fazer, né? As makers das nossas escolas ali do SESI, né? O maker, desde pequeno, botar a mão na massa. Então, isso brilha os olhos. Então, isso mostra um pouquinho esse conceito de cliente bem aberto, né? E da força de trabalho, o quanto os nossos professores têm um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Então, isso é muito legal, e é muito legal ver quando você fala que as pessoas têm muito tempo de casa, pô, olha que maravilha isso. E não é porque tem estabilidade, não sei se todo mundo sabe, que está nos assistindo, nós somos empresas privadas, né, de direito privado, apesar de sem fins lucrativos, né. E eu também, quando entrei no Senai, há 25 anos atrás, eu disse, eu vou ficar aí uns 2, 3 anos e vou para frente, vou picar a mula. Não tinha ficado em nenhum lugar mais de 2, 3 anos. Mas vou ficar 2, 3 anos. Mas foi tão legal e tem tantas oportunidades de crescer e se desenvolver dentro dessa empresa que eu estou aí há 25. E não queria sair tão cedo também. Mas dentro desses 25 anos eu mudei muitas vezes de função, muitos novos desafios, grandes projetos. Então isso é que é legal, que a empresa também vê, a gente cresce e se desenvolve na mesma velocidade que a organização se desenvolve. Então isso é muito enriquecedor, isso é muito legal, isso enche a gente de brilho, né? Temos aqui, quem é que está comentando aqui, para contribuir, o Rudinei Raulino, olha aí quem está aqui nos vendo, nosso presidente do conselho, Rudinei Raulino. Então, para contribuir quanto à gestão de pessoas, temos pessoas que entraram como auxiliar de limpeza e hoje é pedagoga e trabalha na área de processos, apenas corroborando, tendo ainda outros exemplos.
Muito legal esse exemplo do nosso mestre aí, Rudilei Raulino, né? Mestre Zardo, né? Temos vários mestres aí, nossos presidentes, nosso board está presente na nossa live. E é legal trazer esse exemplo, né? Como entrou lá como auxiliar de limpeza e hoje está como coordenação pedagógica. Né? Eu entrei lá como técnico de laboratório, eu trabalhava na Universidade Federal, na Engenharia Mecânica, lá na FESC, e fui contratado para montar um laboratório no Senai. E eu entrei como técnico de laboratório, fui para o financeiro, para a área da qualidade, para a área do planejamento. Né? Desses 25 anos, pelo menos 17 deles eu tive cargo de liderança. Então a gente cresceu junto com a empresa. Então é muito legal isso. Parabéns, e eu acho que é isso que a excelência proporciona. Né? Um crescimento e para todo mundo que faz parte desse jogo. Vamos falar de outra parte interessada agora? Nós já falamos aí de fornecedor, que é geralmente a mais difícil, falamos de cliente, falamos de pessoas, né? Mas tem uma parte interessada que é mais difícil de atender, porque ela é mais difusa, né? Que é a sociedade. E nós temos um compromisso muito forte com a sociedade, né? Então, eu me lembro algumas decisões do presidente Mário, a gente sempre fazendo a defesa de interesse, né? Na Fiesc, nosso propósito é representar e desenvolver a indústria catarinense, melhorando a vida das pessoas. Né? Então, assim, legal, quero representar, então eu tenho que representar a indústria. Nessa pandemia aí, nós tínhamos que brigar para manter a indústria aberta, funcionando, produzindo não só riqueza, mas produzindo alimento, produzindo remédio, produzindo o papel que vai embrulhar, fazer as caixas para fazer. Então, a gente tinha que brigar para manter aberto, com muita responsabilidade. Então, essa decisão, essa inter-relação, que eu não posso expor a minha força de trabalho ou expor a sociedade simplesmente pela economia. Então, eu me lembro que em todas as vezes que nós fizemos a defesa de abrir determinado setor ou de flexibilizar para determinado setor, sempre vinha acompanhado de protocolos de saúde e segurança extremamente rígidos. Né? Então, o presidente Mário sempre se colocava defendendo a abertura no setor da construção civil, da indústria do papel e papelão, da indústria de alimentos, sempre dizendo, porém, observem as rígidas regras de saúde e segurança para garantir a segurança não só do nosso colaborador, mas como da sociedade como um todo. Então, o MEG faz a gente pensar, né, sistemicamente, olhar a organização como um todo, e olhar para as partes interessadas e ver o equilíbrio disso. E quando a gente fala de sociedade, já é um nível de parte interessada mais difuso, porque eu tenho ela espraiada, né? Temos exemplos aí, por exemplo, Celulose Irani, do nosso presidente Farina, que é uma empresa extremamente comprometida com o meio ambiente. Então, temos aí um compromisso muito grande aí, com relatório de impacto, né? Até porque eles acabaram de abrir, abrir o capital, né? Fizeram um IPO e abriram o capital, e para isso eu tenho que demonstrar para mim as empresas que trabalham com responsabilidade socioambiental, elas têm maior valor de mercado. E esse é um exemplo que eu dei. Como é que o Senac vê a sociedade e como é que ele trabalha essas questões socioambientais? Fala um pouquinho para a gente. Falando um pouquinho da questão socioambiental, quando também no início do processo de implantação, o Senac de Santa Catarina mapeou todas as suas unidades e identificou situações que poderiam contribuir com a questão do meio ambiente, desde a troca de torneiras, como lâmpadas, a utilização de papel reciclável, a reutilização de materiais. Então, foi um trabalho que foi feito pontualmente em todas as unidades, feito uma identificação e foi feito um investimento inicial em recursos, porque a gente sabe que tudo tem a sua questão de custo, mas foi feito esse investimento pensando no quê? Na contribuição que nós poderíamos dar na utilização em menor escala de recursos para a nossa atividade. Então, quando a gente fala em sociedade, a questão ambiental, nós tivemos uma série de ações pensando justamente nisso. Como poderíamos impactar menos
no meio ambiente através da nossa atividade. Muitas vezes a gente pensa, mas que impacto tem o simples fato de trocarmos as torneiras, que eram torneiras, colocamos torneiras aquelas que são automáticas, já reduziu muito o consumo de água. Reduzindo muito o consumo de água, não consumo, desperdício. O problema não é o consumo faz parte, mas o desperdício não. Então, conseguimos com isso reduzir bastante o desperdício da água, a questão da energia, substituição por lâmpadas de LED, tudo isso gera um certo custo para a organização, mas tem uma preocupação o quê? Com a sociedade, com o meio ambiente. Então, tivemos uma série de ações, descrevemos em todos os nossos relatórios, e isso ficou marcado como ações já pontuais nas unidades, no atendimento. Uma preocupação também que nós temos, uma contribuição muito grande com a sociedade, é através do programa Senac de Gratuidade, o PSG. Nós realizamos diversos cursos, onde nós temos milhares de alunos fazendo cursos gratuitos no Senac. Cursos gratuitos de formação profissional. Não são cursos de 10, 12 horas, são cursos de 160, 800 horas, cursos técnicos de forma gratuita, no programa Senac de Gratuidade, onde, através de critérios, a gente procura oportunizar esses programas, esses cursos, para pessoas que estão dentro de uma faixa salarial um pouco inferior. Então, o requisito é a questão de remuneração, para contribuir com muitas pessoas que não teriam condições de estar pagando um curso profissionalizante. Então, nós temos também essa contribuição com a sociedade. Mas eu acredito que a nossa maior responsabilidade com a sociedade é, ao concluir ou durante o processo de um curso, contribuir para o avanço como pessoa e profissional daquele aluno que fez a matrícula conosco. Eu acho que isso é o que tem que mover a gente como educador. Ele entrou de uma forma conosco e ele vai, no decorrer, ele já vai ter avanços e ao sair ele vai estar muito melhor do que ele entrou pessoalmente e tecnicamente. Não só a questão técnica, mas a questão também de ser humano, a questão de contribuição que ele também pode gerar para a sociedade. Então, eu acho que, com a sociedade, eu acho que tem que ser o nosso maior objetivo. Durante esse processo, a gente conseguir transformar, eu não gosto porque é uma palavra meio forte, transformar. Nós não vamos transformar. Nós vamos contribuir para que aquela pessoa consiga avançar e melhorar do status que ela entrou. Muitas vezes a gente pensa que a melhoria tem que ser algo muito grande. Às vezes, um simples fato que a gente consegue mudar na vida daquela pessoa torna uma pessoa muito melhor lá na frente. E essa pessoa muito melhor pode contribuir muito com a sociedade. Eu sempre converso com os meus alunos, eu falo para eles o seguinte: pessoal, nós temos uma preocupação com o aprendizado de vocês e aí uma preocupação do Fabiano. Eu já tenho 44 anos de idade. Daqui 15, 20 anos, mais ou menos, eu não vou estar mais ocupando, provavelmente, um cargo de liderança, eu vou estar numa zona onde eu não terei mais não estarei numa atividade profissional tão intensa, provavelmente esteja até aposentado. Quem vai ser que vai conduzir esse país? Quem vai ser o diretor do Senac? Quem vai ser o advogado? Quem vai ser o dentista? Quem vai ser o técnico de enfermagem que vai me atender no hospital? São vocês. Vocês vão comandar esse país, vão comandar a nossa sociedade daqui 10, 20 anos. Aqui, hoje, nesse momento, eu não posso dizer o que qualquer um de vocês vai ser daqui a 10, 20 anos. Eu posso estar falando com o meu futuro chefe. Então, eu tenho essa preocupação muito grande, porque nós que já estamos com uma certa idade, né, Léo? Eu acho que grande parte do nosso público, nós temos que ter em mente a responsabilidade de transformar essa juventude, essa galerinha que está vindo aí, contribuir com que eles se desenvolvam, porque nós seremos os clientes deles. Eles vão comandar isso que está aí. Nós vamos sair de cena, que é uma situação natural, e eles vão estar comandando a sociedade. Então, nós temos que contribuir muito com eles. Então, isso eu acho que é o maior papel que a gente tem junto à sociedade. Não tem a menor dúvida. E eu cinquentei agora em abril e resolvi voltar a ser aluno. Já faz um ano aí eu estou fazendo análise de desenvolvimento de sistema com meu filho Derek e a gente voltou para o banco da escola aí, porque essa energia de aprender aí faz toda a diferença, né? Ô, Léo, como
como você tocou no assunto da questão até mesmo do momento que nós vemos passando, né, da Covid, nós temos essa pandemia aí que, infelizmente, é uma situação que vai passar, mas nós estamos na caminhada, ainda não passamos. E nisso também, através do nosso programa Turismo em Movimento, que é o programa da FEComércio e do SENAC, nós desenvolvemos vários protocolos para o comércio, para shopping, para hotel, na mesma linha da Fiesc, mas visando o setor de comércio, de bens, turismo e serviço, nós desenvolvemos protocolos para com que essas atividades aí consigam atender o seu cliente, consigam trabalhar de forma que possam gerar mais segurança, tanto para o cliente como para eles também, para o funcionário, para o proprietário. Então, nós também estamos envolvidos nesse movimento em desenvolvimento de protocolos, realizando lives e orientações para os segmentos do nosso setor, para justamente contribuir também nesse momento de pandemia. Infelizmente, é algo que não estava previsto no planejamento de ninguém, mas o SENAC, de modo bastante rápido e ágil, fez isso em Santa Catarina. Tanto é que, quando nós tivemos a interrupção das aulas, propriamente dito, das aulas na modalidade presencial, em 1 ou 2 dias, no máximo, todos os nossos alunos já estavam tendo aula de forma remota. Nós conseguimos rapidamente já estávamos nos adaptar, migrar para a plataforma e dar continuidade aos cursos. Dando continuidade aos cursos, o que nós fizemos? Conseguimos, desde o início da pandemia, também já levando informações técnicas para os nossos alunos, disseminando o conhecimento que faz parte da nossa missão. Então, como a gente não teve interrupção, a gente, desde o começo da pandemia, orientando alunos, que eles reverberaram isso na sociedade, e também, através do Turismo em Movimento, todo o trade, aí, todo o setor, através de protocolos, tal, para garantir é um termo um pouco pesado, mas para dar condições técnicas para que todos pudessem trabalhar de forma o mais segura possível naquele momento. Perfeito teu exemplo. Eu acho que você falou aí de rapidamente se adaptar, a adaptabilidade é um dos fundamentos do MEG, né, Fabiano? E esse fator é extremamente importante, né, se adaptar rapidamente. Você falou rapidamente também do voluntariado aí, bem en passant, mas é um dos princípios, né, da preocupação com a sociedade que as nossas empresas, no modelo de excelência em gestão, o MEG e o Excelência SC, basicamente ele é formado por voluntários, são empresas e pessoas como você, como eu, como o Zardo, como vários colegas que estão aqui, que dedicam sua energia em prol do desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, o voluntariado é extremamente importante, né? O associativismo, outras coisas que nós vamos entrar logo mais aí também. Tem uma pergunta aqui da Ana Cassiele, que acho bem legal, mas nós vamos deixar para responder daqui a pouco, tá, Ana? Que ela perguntou se qualquer empresa pode participar do MEG, independente do porte, ou só as grandes empresas. Nós vamos falar um pouco como é que faz para participar daqui a pouquinho, que eu queria, antes disso, nós precisamos falar da última parte interessada, as principais, né? Existem várias partes interessadas. Nós falamos das pessoas, fornecedores, clientes, sociedade, mas faltou falar do acionista, né, que é o cara que põe dinheiro na empresa, que faz a empresa funcionar. E no nosso caso, nós temos os acionistas do Senai, da Fiesc, do Senai é a indústria, e de vocês é o comércio e o serviço, né? Então, tem vários acionistas na empresa de vocês que são representados pelos sindicatos, um pouquinho diferente da iniciativa privada, né? Então, pura, né, que há no mercado, numa empresa. Então, queria que você falasse um pouquinho para nós desses acionistas que também são partes interessadas, dos sindicatos que representam os empresários do comércio, como é que funciona, como é que vocês trabalham com esses acionistas e como é que vocês entendem as necessidades deles e geram valor para essas partes interessadas também. Você já comentou um pouco da parte do cliente, né? Mas agora ele enquanto gestor, enquanto conselho de representantes, né?
Fala um pouquinho para nós dessa estrutura de gestão. A FEComércio, como o Senac Santa Catarina e o SESC, possuem os seus conselhos. O conselho do Senac, por exemplo, ele tem como integrante, são presidentes dos sindicatos do comércio, turismo e serviços de todo o estado de Santa Catarina. Então, existe um conselho, que existe esses presidentes como membros, e esses presidentes, por ser presidentes dos sindicatos, eles possuem empresas, negócios no segmento. Então, quando nós temos ele como o nosso acionista, entre aspas, da mesma forma que ele nos questiona resultados, atividades, ele busca o nosso desempenho como instituição, ele também serve em alguns momentos como um fornecedor de informações para a nossa gestão. De que forma? Por eles estarem na ponta, serem empresários atuantes, eles colocam as necessidades também que eles sentem no mercado. Então, como nós temos representantes de todo o estado de Santa Catarina, de todas as regiões, esses representantes, que são os presidentes de sindicato ou membros de diretorias de sindicato, eles nos levam à informação daquilo que está sendo necessário lá na ponta, na formação dos nossos alunos. Então, é uma relação bastante próxima. Todo mês existe essa reunião, onde a nossa direção regional apresenta os relatórios, o desempenho, como está acontecendo e como está sendo desenvolvido o negócio Senac Santa Catarina. Eles validam, questionam e validam esses relatórios, fazem os seus apontamentos, mas, ao mesmo tempo que eles verificam o nosso desempenho, eles servem de insumo com informações para a gente dar continuidade no negócio. Então, uma retroalimentação constante. Constantemente, além de nós ouvirmos aqui na ponta dos nossos empresários, nós temos os representantes desses empresários falando em conselho daquilo que eles esperam do sistema e o que eles precisam da gente. Então, é bem importante essa retroalimentação. A todo tempo, nós estamos levando orientações para eles e recebendo sugestões. Vocês pensaram nisso? Vocês podem fazer isso? Façam um estudo. Então, é uma relação bastante próxima e mensal. Então, nós temos esses acionistas, entre aspas, que não são acionistas, são conselheiros, que têm essa relação bastante próxima aí. Além deles, nós podemos dizer que é uma parte interessada no negócio, não diretamente, mas é uma parte regulamentadora, que é o próprio MEC, que é uma parte, querendo ou não, que regulamenta a nossa atividade, o MEC, o Departamento Nacional, a CNC. Então, nós temos, entre aspas, vários stakeholders que nós damos satisfação, que nós temos que prestar conta. Nós temos o Tribunal de Contas da União, nós temos auditorias, nós temos o Conselho Fiscal. Então, a nossa gestão, ela tem que ser bastante transparente e bastante clara nos processos. Nós não podemos ter, vamos adaptar. Não, nós temos que seguir várias regulamentações, porque da mesma forma que nós temos um resultado para prestar, nós temos auditorias, nós temos controles que estão verificando como estão sendo realizados os processos. Só que isso, muitas vezes... Transparência, né? Compliance. Só que muitas vezes a gente pensa, mas que chato, tem uma auditoria, tem uma pressão, tem alguém que controla o que a gente faz. Mas quando a gente fala aí de uma organização grande, como o Senac, mais de 2.000 funcionários, é importante não apenas para nos controlar, mas sim para ter mais uma força para dizer realmente estão no caminho certo. Nós não fizemos os processos pensando na auditoria, mas se tem alguém que faz uma certificação dos nossos processos que estão corretos, dá mais transparência e mais segurança ainda para a sociedade. E aí vem a inter-relação entre os fatores, porque o nosso cliente, o nosso aluno, o nosso fornecedor sabe que lá no Senac, tu não tem como fazer um jeitinho, fornecedor com a nota fiscal. O nosso cliente, o nosso aluno, não tem como eu frequentar só 60% e ter um certificado. Porque além da nossa questão ética, dos nossos controles internos, nós temos órgãos que regulamentam. Então, isso é muito importante. Gera essa segurança para todos os envolvidos. E aí, nas partes interessadas, que é o nosso tema, mostra a inter-relação entre todos eles. E fecha com os controladores, que são os órgãos que controlam e que dão essa garantia e segurança para todas as demais partes. É muito importante que feche a cadeia.
Perfeito. E é muito legal que você coloca de uma forma muito simples os conceitos de governança e compliance que permeiam a liderança, que são os fundamentos que a gente trabalhou na última live também de governança e compliance. Você colocou de forma muito simples a questão das auditorias, da participação, da estrutura de governança que vem lá da CNC. Então isso é muito legal, mas nosso tempo está acabando, temos mais 10 Já. minutos só. Quando o papo é bom, é rápido demais, e a gente precisa falar um pouquinho e responder a pergunta da colega, e que também é de vários dos nossos participantes aí, e fala um pouquinho do Excelência SC, do MEG, né? Se é para qualquer empresa, ou é só para empresa grande, bem organizada. Fala um pouquinho para a gente disso aí e como é que eu faço para participar do Excelência SC. Na verdade, o Excelência SC serve até para a pessoa de forma individual. É um modelo que contribui até para a pessoa, não tem o tamanho. Mas é importante a pergunta, não tem um tamanho específico. Pode ser um prestador de serviço, ele mais um funcionário, e querer implantar um modelo que auxilie ele. Porque o modelo de excelência não é uma receita de bolo. Eu não vou pegar um modelo e vou pegar e copiar para a minha organização. Isso que é a parte interessante do modelo. Ele te dá critérios, te dá orientações, te dá encaminhamentos que você se adapta ao seu negócio para seguir dentro daquele modelo, mas você não é obrigado a mudar o negócio. Então, qualquer ramo de atividade, qualquer tamanho de organização, é possível e cabe o modelo de excelência. Nós tivemos, ano passado, no reconhecimento das empresas, teve uma família de agricultores, uma família que tinha uma propriedade rural, que eu acredito que era o pai, a mãe, mais o filho, em torno de 4, 5 pessoas que implantaram o modelo e foram reconhecidos. Então, eram agricultores, pessoas que não estavam acostumadas com o métier, que a gente sabe, é uma linguagem diferente para eles, e conseguiram implantar o modelo e ser reconhecidos. Então, o MEG está para todos. É a questão da pessoa realmente acreditar no modelo, estudar ele, a pessoa tem que se dedicar, tem que ler, tem que conhecer, mas para isso, o Excelência SC, ele tem profissionais que podem contribuir, que podem auxiliar, e tem também, se você entrar na página do Excelência SC, você vai encontrar que lá na página tem cursos online de forma gratuita que explica como funciona o modelo. Então, ele está bem acessível para você ter essas primeiras informações. E aí, você sentindo a necessidade, a gente pode até atender você de forma individualizada. Se você quiser vir conhecer o modelo de excelência que o SENAC adota, ou outras organizações, porque também eu acredito que todas as organizações que implantaram o seu modelo, elas sentem orgulho e não sentem restrição em falar do seu modelo para as outras pessoas, em contar do seu case, do seu caso. Eu falo com bastante orgulho porque nós conseguimos perceber o que o modelo contribuiu no sistema. Então, cada empresa profissional que participou do modelo, ele vai poder colocar como ele funciona. E funciona de forma simples para o pequeno, médio e grande. Não se preocupe no tamanho. Não se limite ao tamanho. Limite-se à vontade de fazer. Você colocou muito bem. Assim como a gente teve aí celulose Irani, uma Schultz, né, automotiva, termotécnica, Senac, FIE, enfim, Senai, grandes organizações industriais. Nós temos várias pequenas empresas que também já foram reconhecidas pelo Prêmio Catarinense. Então, o Prêmio Catarinense de Excelência, ele é uma das formas de eu participar como examinador. Eu, por exemplo, comecei há 25 anos atrás minha carreira, há 22 anos atrás minha carreira, como examinador do PNQ. Aí, logo que criamos o Prêmio Catarinense de Excelência, o Movimento Catarinense de Excelência, eu vim ser examinador, participei do comitê técnico, e hoje eu sou diretor técnico do Movimento Catarinense de Excelência, já pelo a terceira diretoria que passa, e eles me convidam para diretor técnico. Então, eu conheci o modelo sendo voluntário no movimento, né, sendo avaliador, e implantando na minha empresa. E depois disso, tive uma equipe de consultoria no Senai, com mais de 30 consultores. Nós implantamos isso no Brasil todo, em várias organizações.
Então, tem várias formas. Uma outra forma que a gente também pode usar é o PEGS, né? Que é o Programa de Excelência em Gestão. Então, eu hoje, a minha atividade principal, coordeno a área de desenvolvimento associativo da Fiesc. São 141 sindicatos que representam toda a indústria catarinense, e nós já implantamos aí em 83 sindicatos o modelo, com vários deles já reconhecidos. O CIMEL de Blumenau, o CIMEL de Lages é candidato, mas o CIMEC de Chapecó, o CIMERS de Rio do Sul, o CIMEB de Blumenau. Então, são sindicatos, pequenas organizações que foram reconhecidas com o Prêmio Catarinense de Excelência. O CIMEB, inclusive, no 250 pontos. Então, são exemplos. E esses sindicatos já estão gerando grupos de pequenas empresas para poder implantar o PEGS. Então, nós temos um grupo lá em Lages, sendo fechado agora, do PEG, que é o Programa de Excelência em Gestão, onde a gente minimiza os custos, divide um consultor lá e divide em 10 empresas e implanta. Então, sendo examinador, as nossas lives, né? Nós estamos fazendo essas lives aqui para mostrar exemplos de empresas que praticam o modelo. Dá para aprender aqui também. Inclusive, já aproveito a deixa para convidar para o dia 19 a nossa live, provavelmente nesse horário mais ou menos, nós vamos ter o Leandro Possamay da Adami, né? Da Adami, que vai ser o nosso entrevistado aí da próxima live. Não percam, dia 19 agora de agosto, a próxima live. Então, toda semana a gente está fazendo uma live aí e está muito legal esses desafios. Estamos até pensando em trazer umas pessoas também para outros empresários de empresas vencedoras, para a gente levar esse conceito do MEG para todas as organizações. Então, já fica aí o convite. Temos nossos cursos gratuitos na página do Excelência, né? Tem o SIM, que é o Programa de Inovação. Em virtude da pandemia, a gente não conseguiu fazer a turma esse ano em virtude do isolamento social. Então, são várias formas que você pode, basta acessar lá a nossa página, ou botar Excelência SC no Google lá, que você vai achar todo o nosso arcabouço de soluções aí, né? Lembrando que somos uma organização sem fins lucrativos, quase 99% são voluntários, né? Temos lá uma equipe extremamente enxuta executiva e extremamente profissional, né? Que faz um trabalho fantástico. Então é isso aí. Queria que tu falasse tua palavra final, Fabiano, que nós temos só 2 minutos para acabar a nossa live. Vamos lá. Gostaria de agradecer aí esse momento que a gente teve, essa conversa. É importante. Eu acredito que através dessas lives a gente consegue levar um pouquinho de informação e contribuir um pouco com o esclarecimento de algumas dúvidas que as pessoas têm sobre o modelo de excelência de gestão. Gostaria de agradecer a todos que ficaram conosco nesse momento, dizer que o MCE, o MEG, ele está aí à disposição das pessoas. Procurem, tirem suas dúvidas. Existe bastante material da internet também. Então, é importante que as pessoas conheçam e verifiquem. Cabe, nesse momento, eu levar para a minha organização? Não é nesse momento, é daqui 1 ano, 2, mas se planeje, se organize para isso. Mas primeiro tem que conhecer. Conhecendo, a pessoa bota no seu hall de prioridades, daqui a pouco está com o modelo implantado e está colhendo resultados. Mas tem que dar o primeiro passo. Obrigado a todos e uma boa noite. Perfeito, Fabiano. Muito obrigado. Muito legal tua live, tua experiência aí, tua experiência docente também brilhantou nossa live aí, trouxe exemplos fantásticos. Tivemos um público muito legal, muito qualificado, além de um número bastante expressivo de participantes, né? O tempo todo com 50, agora estamos com 56 no final da live, então sucesso total. Muito obrigado, participem do Movimento Catarinense de Excelência, participem do Excelência SC, essa é uma organização que vai ajudar a sua organização a melhorar. Muito obrigado e até a semana que vem, na próxima live. Forte abraço.